Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu tenho a honra e a alegria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E quero convidar a igreja para juntos abrirmos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, e nós vamos ler do verso 13 até o verso 24. E com esta mensagem nós estaremos concluindo esta série de exposições nesta carta tão preciosa que é a carta de Paulo aos Coríntios. Não que não tivéssemos mais coisa para ver à luz desse texto sagrado, mas falta capacidade no pregador e também paciência na congregação. Já foram mais de 40 exposições e nós esperamos em Deus que essa série tenha abençoado a sua vida, assim como abençoou a minha, o meu coração. Então, palavra de Deus, 1 Coríntios 16, 13 a 24. Nesta série nós utilizamos a versão King James atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com grande amor fraternal. Irmãos, sabeis que os da família de Estéfanas representam os primeiros frutos da Acaia. Eles têm se dedicado ao ministério dos santos, portanto, suplico-vos agora que também vos sujeiteis aos que são como eles, assim como a todo que coopera e ministra na obra. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois eles supriram o que me faltava da vossa parte, porque revigoraram o meu espírito, assim como o vosso. Homens como eles são dignos de todo o vosso reconhecimento. As igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui vos saúdam. Cumprimentai-vos uns aos outros com o costumeiro beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Agora, pois, Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. Recebam o amor que tenho por todos vós em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor e suplicar pela sua presença e a sua graça sobre nós. Pai, estamos diante da tua palavra que foi lida e agora encontra-se aberta diante de nós para a nossa última consideração nesta carta tão preciosa que é a primeira carta aos Coríntios. E nós te suplicamos, Senhor, que assim como o Senhor inspirou o apóstolo Paulo com o teu Espírito, assim como o Senhor tem nos iluminado ao longo desta série, que mais uma vez o Senhor possa trazer luz ao meu coração, ao coração da tua igreja, e que nós possamos ser profundamente edificados com a tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, aquilo que nós precisamos, e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença,
ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem nesta noite é exortações finais, saudações e conclusão da carta de Paulo aos Coríntios. Já foram mais de 40 mensagens nesta carta. E como eu disse, não é que não tenhamos o que ver nessa carta. Essa carta é muito profunda. Poderia ser mais pregações à luz da carta. Eu sonho que um dia eu possa voltar a ministrar essa carta, quem sabe daqui a uns 20 anos, quando eu estiver concluindo o meu ministério, 20, 30 anos, e que eu possa voltar a ler esta carta e expor esta carta, agora com uma maior experiência ministerial, pastoral, teológica, porque essa carta é muito rica, é muito profunda. Essa carta trata do dia a dia de uma igreja local. Essa carta chama a nossa atenção porque ela foi escrita por um pastor, fundador de uma igreja, e que, após alguns anos da fundação dessa igreja, ele está vendo essa igreja com uma série de problemas, de dificuldades. E não foi qualquer pessoa que fundou essa igreja. Quem fundou essa igreja foi o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, um homem culto, um homem sábio, um homem cheio do Espírito Santo, um homem capacitado para a obra do Senhor. Talvez, se nós não soubéssemos quem tinha sido o fundador da igreja, nós colocaríamos a culpa dos problemas da igreja no pastor da igreja. Porque geralmente é assim. Existe um ditado que diz: a igreja é a cara do pastor. E em algumas circunstâncias é sim, em outras não. O pastor pode ser Paulo e a igreja ser problemática, como foi o caso da igreja de Corinto. Mas, apesar de todos os problemas que existiam nessa igreja, Paulo ainda chama essa igreja de igreja de Deus. Igreja de Deus. Nós colocamos como tema central desta série, se você olhar no canal do YouTube da nossa igreja, o tema central desta série foi uma igreja de carne e osso. Uma igreja comum, natural, viva. Uma igreja que é formada por gente pecadora, que tem os seus desafios, que tem as suas dificuldades, as suas idiosincrasias, que manifesta em várias áreas pontos que precisam de ajustes, mas que ainda é a igreja de Deus. Ainda é a igreja de Deus. Os reformadores diziam que as igrejas mais puras debaixo do sol, elas têm problemas, elas têm dificuldades, elas enfrentam lutas, mas elas são igreja de Deus. Há 3 coisas que caracterizam a verdadeira igreja, mesmo que ela tenha inúmeros problemas, e todas têm. É se ela tem a administração correta dos sacramentos, é se ela prega a palavra de Deus com fidelidade e se ela exerce a disciplina eclesiástica com zelo. Se você vê uma igreja que prega a palavra de Deus com fidelidade, que existe ali a administração dos sacramentos da forma bíblica correta, o batismo e a ceia, e que existe ali disciplina bíblica, eclesiástica, você está diante de uma igreja de Deus, uma igreja verdadeira, mesmo que ela tenha problemas, porque toda igreja tem problemas. Pois bem, após Paulo ter falado de diversos assuntos ao longo desta carta, após Paulo ter tratado do tema da unidade,
da disciplina, de casamento, de liberdade cristã, de culto, dons espirituais, doutrinas como a doutrina da ressurreição. Após Paulo ter tratado, por exemplo, da coleta que deve ser feita e entregue para aqueles que estão passando necessidade, após Paulo ter revelado o seu diário de bordo, mostrando para aquela igreja os seus planos de viagem, nós vemos aqui o apóstolo Paulo concluindo esta carta, chegando ao final do capítulo 16, com algumas exortações, com saudação e a conclusão desta carta, fechando, mostrando o seu amor para com aquela igreja. E só isso aqui, meus irmãos, já é suficiente para nós vermos o coração de Paulo, o amor que Paulo tinha pela igreja de Corinto. Na segunda carta isso vai ficar mais claro e em hora oportuna nós estaremos expondo essa segunda carta. Então vamos olhar para o texto. Nós temos o hábito de dividir os capítulos, os parágrafos, em unidades menores de pensamento para facilitar a nossa compreensão, a nossa apreensão do que nós estamos estudando. Então, do verso 13 ao verso 24, nós vamos dividir em pelo menos 3 partes, para que a gente possa entender esse texto e aplicar aqui as lições dele para a nossa vida. Primeiro, verso 13 e 14. Nos versos 13 e 14, nós temos aqui as exortações de Paulo para aquela igreja. A carta está terminando, mas as exortações ainda não. E que coisa extraordinária, porque Paulo está concluindo a carta e, como todo bom orador, pregador ou escritor, Paulo vai concluir com um resumo geral. O bom pregador, o bom orador é aquele que consegue chegar ao final da palestra e, em poucas palavras, poucas sentenças, em questão de minuto, ele consegue resumir as ideias principais e colocar como foco principal o que ele queria para aquela palestra. É o que Paulo está fazendo aqui nos versos 13 e 14. Nos versos 13 e 14 nós temos o resumo de tudo aquilo que Paulo tratou na carta. E Paulo vai resumir isso com exortações, que na língua grega, na língua original, nós temos aqui imperativos, ordens. São 5 ordens que Paulo está dando para aquela igreja no final da carta. E quando a gente estuda o texto à luz da língua original e da cultura grega do primeiro século, nós vemos que estas ordens aqui, elas são oriundas do contexto militar. É como que Paulo está falando aqui na condição de um comandante, de um general, a igreja sendo um exército, e o general está dando ordens para o seu exército, para a tropa. Ele está se colocando diante da tropa, e ele não está dando conselhos, ele não está dando opções, ele não está falando de algo aqui que você vai fazer quando você desejar, quando você estiver bem, se você achar que deve fazer. Ele está dando ordens, como um general diante de uma tropa que está ali dando ordens para o exército que está diante dele. E por que Paulo pode fazer isso aqui? Porque Paulo não só está sendo inspirado pelo Espírito Santo, mas ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Não é qualquer um que está falando aqui. Por isso que as ordens que Paulo está dando para a igreja de Corinto, elas servem para a igreja do mundo inteiro. Porque são ordens inspiradas pelo Espírito Santo e que são transmitidas por alguém que é um representante legal do Senhor Jesus Cristo. Pois bem,
Que ordens são essas? Que exortações são essas que Paulo está dando aqui? Paulo começa dizendo assim: vigiai, vigiem, estejam alertas. E quando a gente olha para o contexto da carta, nós vemos por que Paulo está dizendo isso aqui. Aquela igreja precisava vigiar constantemente. Detalhe, estas ordens aqui, elas estão no modo imperativo, e elas estão em um sentido no texto grego que expressa uma constante. É uma ordem que deve se tornar na nossa vida um hábito. Eu pratico hoje, pratico amanhã e praticarei sempre. E isso vai se tornar um hábito na nossa vida. Então Paulo está dizendo assim: vigiai. Vigiem hoje, vigiem amanhã, vigiem daqui uma semana, vigiem daqui um mês, vigiem sempre. Estejam alertas. Igreja de Corinto, vigiem. Igreja de Corinto, diante de tudo que eu falei para vocês, de tudo que está acontecendo aí no meio da igreja, eu digo para vocês que vocês precisam vigiar, que vocês precisam estar alertas, que vocês precisam abrir os olhos. Vocês precisam vigiar. E essa ordem é dada não só para a igreja dos Coríntios, mas para a igreja de Tessalônica, em muitos contextos do Novo Testamento. E os estudiosos dizem que quando Paulo dá essa ordem para a igreja de Corinto de vigiar, ele está falando isso não só por causa do contexto da igreja, das circunstâncias que envolvem aquela igreja, mas ele está falando isso por causa da escatologia, da vinda de Jesus, que ele vai falar aqui no verso 22. Meus irmãos, nós estamos prestes a ver esses céus romperem-se e o Filho de Deus voltar. E ele tratou disso no capítulo 15, e ele vai terminar aqui com o Maranata, que fala da vinda de Jesus. Então, diante da volta iminente do Senhor Jesus, a ordem para a igreja de Corinto, e para mim e você, é vigie. Esteja alerta. Não seja pego de surpresa. O Senhor está às portas. O Senhor está voltando. E vocês têm que vigiar. Imagine Jesus voltando e a igreja brigando por causa de líderes. Discutindo por causa de comida. A igreja totalmente rachada, dividida. Imagine Jesus voltando e aqueles irmãos da igreja que estavam vivendo no pecado, agora não terem ocasião de se arrepender. Aqueles que estavam frequentando os templos pagãos, que estavam indo para a prostituição, que estavam vivendo uma vida licenciosa, de repente os céus rasgaram-se, a trombeta tocou e eles ficaram. Por quê? Porque não vigiou. Então a ordem de Paulo é, primeiro, vigiai. Igreja de Corinto, vigiai. Segunda ordem que Paulo dá aqui é: permanecei firmes na fé. Igreja de Corinto, não só vocês devem ficar alertas, mas vocês devem permanecer firmes na fé. Porque a questão não é como nós começamos, é como nós vamos terminar. Nós precisamos permanecer. E Paulo vai dar essa ordem na carta a Timóteo. Paulo dá essa ordem em muitos momentos nos seus escritos, porque a igreja do Senhor precisa permanecer firme na fé, inabalável na sua fé. A igreja de Corinto corria o risco de se desviar da fé. É só você olhar o capítulo 15, é só você olhar as discussões do capítulo 6,
é só você olhar a questão dos dons espirituais. Aquela igreja corria um sério risco de afastar-se da ortodoxia, da fé verdadeira, da fé em Jesus. E Paulo está dizendo, igreja de Corinto, permaneçam firmes. Dr. Gordon Fee, ele diz que o vigiar e o permanecer firme estão interligados. Por que a igreja deveria vigiar? Para permanecer firme na fé. E quando a igreja permanece firme na fé, ela está vigiando. Uma coisa está ligada à outra. Então Paulo está dizendo para aquela igreja, permaneçam firmes na fé. Meu amado e querido irmão, minha querida irmã, como eu disse, essas ordens, elas são para toda igreja de Deus ao longo da história, porque ela foi dada pelo Espírito Santo através da vida do apóstolo Paulo. A pergunta é, você tem permanecido na fé? Você tem sido fiel àquilo que a palavra de Deus coloca como a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos? Quantos não permanecem? Quantos voltam atrás? Quantos estão claudicando na fé a cada dia, tropeçando na fé? Voltam atrás. Por quê? Porque faltou vigilância. Porque não ficou alerta. Porque não vigiou. E aí fracassou na fé. A outra ordem que Paulo dá aqui, muito interessante. Portai-vos corajosamente. Tenham coragem. Aquela igreja, para vigiar, para permanecer na fé, para não abrir mão da verdade, para ficar firme no Evangelho de Jesus Cristo, precisava de gente de coragem, gente que iria se portar corajosamente, para enfrentar os falsos mestres, para enfrentar as circunstâncias da vida, as batalhas. Era preciso coragem para não abrir mão da fé num contexto pagão, como era o contexto de Corinto. Era preciso coragem para permanecer fiel a Jesus Cristo diante das lutas, das perseguições, das intempéries que a vida impõe sobre os servos de Deus. Hajam com coragem, portem-se com coragem, sejam corajosos, sejam fortes. Meu amado irmão e irmã, você tem sido corajoso na defesa da sua fé, da verdade, do Evangelho, de Jesus Cristo? Talvez você ainda não parou para refletir sobre isso, mas a ordem que Paulo está dando aqui, ela é mais atual do que a gente imagina. Talvez ela tenha muito maior relevância para os nossos dias do que para a igreja de Corinto. Aqueles irmãos precisavam permanecer firmes, vigilantes, com coragem, sim. Mas eu e você muito mais. Muito mais. Nós vivemos dias difíceis, meus irmãos, hostis. A não ser que você esteja vivendo em outro planeta, em outra realidade. Mas a cada dia que passa, a igreja de Deus está sendo perseguida. Não é uma perseguição declarada, como foi no Império Romano, que pegava os cristãos e colocava nas arenas, mas é uma perseguição velada. A igreja de Deus está sendo encurralada, colocada no canto da parede. As verdades do Evangelho estão sendo cada dia mais sufocada, perseguida, e vai exigir de nós coragem, portar-se com
coragem para defender a fé. Esta semana eu estava vendo um post, uma mensagem aí, não lembro agora onde foi, mas que mostrava que os artistas de Hollywood que se declaram cristãos estão sendo perseguidos. Só declarar-se cristão na mídia, você já é motivo de chacota, de perseguição e, se não brincar, de investigação. Porque você vai começar a ser tido como alguém homofóbico, como alguém que não quer o bem da nação, preconceituoso, e vão colocar em você uma série de pecha, de mancha, de nódoa, para tentar destruir você. Por quê? Porque nós defendemos valores, princípios éticos, morais, espirituais, à luz da palavra de Deus, que são inegociáveis, e nós defendemos isso, e a sociedade pós-moderna não aceita mais. Nós vivemos em um mundo pós-cristão, em uma sociedade secularizada. Experimenta fazer algumas postagens bíblicas no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas redes sociais, para você ver se não vai começar a ser derrubado. Experimenta. Vai defender a família tradicional lá. Homem, mulher e os seus filhos. Vai defender. Nas redes sociais. Vai defender o casamento bíblico. Para você ver. Vai defender que a salvação só existe em Cristo. E em mais ninguém. Então, meus irmãos, a ordem de Paulo é mais atual do que a gente imagina. Portai-vos corajosamente. Sejam fortes, é a outra ordem aqui. Firmes. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração de crentes fracos, covardes. Gente que tem medo de se posicionar. Gente que tem medo de falar, de declarar que é cristão, de expor a sua fé, com medo de ser perseguido, com medo de perder o emprego, de passar fome, de passar necessidade, de ir para a cadeia. Tem um bocado de crente que nega a sua fé. Todos os dias. Todos os dias. A pessoa está na faculdade e faz 4 anos e ninguém sabe que ela é cristã. E ela ainda justifica dizendo assim: pastor, tem que me portar com sabedoria, né? Porque se eu disser que sou cristão aqui, já era. O professor vai me perseguir, os colegas vão zombar de mim, minha vida vai ser um inferno. Então eu não digo nada, eu fico caladinho. É o 007 de Jesus. Agente secreto. Agente secreto. Aí sabe o que acontece? As chamadas minorias estão virando o nosso país de cabeça para baixo. Grupos que estão lá na estatística 000, tal. Estão aprovando leis, estão mexendo com o judiciário, com as redes sociais, com tudo que você imagina. Estão conseguindo mudar até o nosso idioma, o nosso linguajar. A ponto de igrejas, como eu vi essa semana nas redes sociais aí, mandaram para mim, a ponto de igrejas já não estarem dizendo assim, boa noite a todos, mas é a todos, todas e todes. Igrejas, eu não estou falando de igreja fundo de quintal não, igrejas tradicionais no nosso país já estão usando essa linguagem neutra. De uma minoria que quer impor a ferro e fogo a sua ideologia, a sua visão de mundo, que é contrária à palavra de Deus. E a igreja evangélica brasileira, 30% da nossa nação
que os entusiastas dizem que em pouco tempo nós seremos a maioria, nós vamos passar de 50%, é uma igreja que parece um leão morto. Não consegue impactar, não consegue fazer absolutamente nada, porque uma parte vendida politicamente, outra parte covarde, não fala absolutamente nada. Mas está chegando a hora de você mostrar se você é cristão ou não. Está perto, cada dia mais está chegando próximo. Aquele momento que alguém vai dizer assim: você é crente ou não é? Nega Jesus ou não nega? Portai-vos corajosamente, sede fortes. Crente precisa ser forte, firme, corajoso, vigiar, não abrir mão dos seus valores. Irmãos, nós representamos uma contracultura. Nós somos de outro país, nós somos de outro mundo, nós pertencemos a uma cultura completamente diferente, que é a cultura do Evangelho, que vai de encontro à cultura estabelecida. Ou nós somos diferentes, ou nós não somos cristãos. Agora, isso exige vigilância, coragem, firmeza, exige fortalecer-se no Senhor. É preciso coragem para você, lá no seu ambiente de trabalho, não entrar no esquema de corrupção, como os ímpios. É preciso coragem para você defender a palavra de Deus com sabedoria, mas não negar os princípios da palavra de Deus. Agora veja essa outra ordem que Paulo dá aqui, que é tremenda. Paulo diz assim: fazei tudo com grande amor fraternal. Na versão atualizada diz que todos os vossos atos, as suas obras, sejam feitas em amor. Uma vez eu conversando com a irmã Damares, aqui da nossa igreja, Damares disse que o pastor dela, que foi meu professor no seminário, os 4 anos, Dr. Sérgio Ribeiro Lira, quando ele era pastor em Cuiabá, num retiro da igreja, ele passou 3 dias pregando só sobre esse versículo. Que todos os vossos atos sejam feitos com amor. Com amor. E quando nós lembramos da carta, Paulo está trazendo a memória daqueles irmãos, qual capítulo? O capítulo 13. Onde ele falou do amor. Onde ele coloca naquele contexto de confusão litúrgica, de uso dos dons, de busca de dons espetaculares, de gente que queria aparecer na igreja falando línguas, profetizando, querendo ser o cara, o buraco da bolacha creme cracker, a Coca-Cola gelada no deserto. E aí aquele pessoal que queria ser assim o número 1, Paulo diz assim: vocês não entenderam. Eu quero mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente, o amor. E aí ele vai mostrar o que é o amor, o que o amor faz e por que o amor é importante na vida da igreja. Na vida da igreja. E agora ele está chegando no final da carta e ele traz de novo a memória da igreja, dizendo assim: igreja de Corinto, que todos os vossos atos, que tudo aquilo que vocês venham realizar, aqui na versão King James está dizendo assim: fazei tudo, tudo é tudo, meu irmão. Fazei tudo com grande amor fraternal. Hoje à tarde eu dizia numa mensagem para uma pessoa aqui da nossa igreja: sabe qual é o problema da igreja? O problema da igreja nunca foi falta de dinheiro. O problema da igreja nunca foi falta de membros que possam fazer a obra. Toda igreja tem dentro dela
tudo o que é necessário para ela crescer. Eu aprendi isso num livro de poemênica, de teologia pastoral, bem antigo. O autor dizia assim: toda igreja, por menor que ela seja, ela tem tudo aquilo que ela precisa para desenvolver-se, senão não era igreja de Deus. Ela pode ser uma congregaçãozinha, ela tem ali tudo necessário para ela crescer. Mas sabe por que muitas vezes a coisa não acontece na igreja? Não é falta de dinheiro, não é falta de gente, é falta de amor. O problema da igreja nunca foi dinheiro, irmão. O problema da igreja é falta de amor. E certa vez eu tive essa lição aqui na nossa igreja, não a partir de um teólogo formado em Westminster. Não. Uma pessoa ímpia, descrente, que mais contribuiu para ver essa obra aqui concluída. Ofertava, ajudava constantemente. Não é crente, não é membro da igreja, não faz parte aqui do rol de membro. E essa pessoa um dia chegou para mim aqui e disse assim: pastor, sabe por que essa obra não saiu ainda? E eu disse: por quê? Ele disse: porque falta amor no coração dos crentes. Na hora que despertar o amor, aí a igreja vai orar mais, vai contribuir mais, aí Deus vai abençoando e essa obra acontece. E foi exatamente isso que aconteceu, meus irmãos. Na hora que a igreja abraçou mesmo, de coração, não veio outra coisa assim, de outro país, de outro mundo, não. Os membros com amor, e aí Deus começa a abençoar, Deus começa a abrir portas, e a obra acontece. Então Paulo está dizendo: igreja de Corinto, mais uma vez eu quero trazer à memória de vocês, que tudo seja feito com amor, todos os vossos atos. Quem fica na porta, quem trabalha na transmissão, quem prega, quem canta, quem cuida das crianças, quem cuida da cantina, quem zela a igreja, quem sai para evangelizar, quem faz parte de um departamento, de uma sociedade, quem está exercendo uma função, tudo tem que ser feito com amor, e quando se faz com amor, a coisa acontece para a glória de Deus. Eu quero dar um exemplo aqui para os irmãos. Na pandemia, a nossa igreja entrou para as redes sociais, assim como a grande maioria das igrejas evangélicas brasileiras. E nós começamos de forma amadora, na sala lá de casa, com um celular velho, né, Anne? E apanhando para fazer as transmissões, não sabia, errava daqui, errava da acolá, as redes sociais, e vai. Mas Anne e Giovana, que foi quem começou, fazendo isso com amor, com dedicação, dedicando horas e horas para aprender, para buscar informação. E aí, compra equipamento daqui, equipamento da acolá, irmãos com amor contribuindo, ajudando, querendo ver a coisa acontecer. Está aí a nossa transmissão alcançando centenas e milhares de pessoas. Todo domingo nós temos pessoas aqui na igreja visitando, pessoas que querem se tornar membro, que quando a gente pergunta foi alcançado pelas redes sociais, pela transmissão do culto. Sabe por quê? Porque alguém com amor está fazendo a obra de Deus. E o amor contagia. Hoje não é mais só Ana e Giovana. Hoje tem vários irmãos e irmãs que têm se envolvido com o trabalho na obra do Senhor. Agora à noite mesmo, quem está lá na sala de transmissão é Giovana, que é a cabeça, mas tem um adolescente lá, Laurinha, está lá, trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Amor, amor. Você ama a obra de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã? Você tem seu amor na obra?
no trabalho do Senhor. Quando Caio Fábio estava em plena saúde mental e espiritual, ele disse uma coisa num congresso presbiteriano que me marcou muito. Ele disse assim: as nossas melhores mentes estão dando lucro lá fora, nas empresas multinacionais, nas empresas do nosso país. Na igreja não fazem nada, na sua grande maioria. Gente que trabalha com revisão, com correção, por exemplo, não se envolve no boletim da igreja quando a igreja tem. Gente que mexe com mídia, com rede social, gente que é profissional nessa área, mas na igreja dele, ele é simplesmente um alisador de banco. Gente que poderia dizer assim: olha, Deus me deu um dom, Deus me deu um talento, Deus me deu uma profissão, e eu quero consagrar isso aqui ao Senhor. Mas não, ele simplesmente consagrou para ganhar dinheiro, e ele faz lá fora por dinheiro, e ele não faz na casa de Deus porque ele não vê recompensa. Se ele fizesse com amor na casa do Senhor, ele tem que fazer com amor lá fora também, porque lá fora ele está servindo o Senhor, mas se ele fizesse com amor também na casa do Senhor, o Senhor não fica devendo nada a ninguém, a ninguém. Então Paulo está dizendo: fazei tudo com grande amor fraternal. São as exortações. E eu espero que você saia daqui nesta noite, e eu espero que nesta última mensagem da carta aos Coríntios, estas exortações fiquem no nosso coração, mexa com a mente da gente. Que nós venhamos olhar para essas 5 ordens, e olhar para a nossa vida no espelho da palavra e dizer: será que eu estou vigiando? Será que eu estou permanecendo firme na fé? Será que eu estou agindo de forma corajosa ou covarde em relação às coisas de Deus? Será que eu tenho sido forte? Será que eu tenho agido com amor nas coisas de Deus, ou eu faço as coisas de Deus de forma relaxada? De qualquer jeito. De qualquer jeito. Não, tem que ser feito com amor. Segunda coisa é que Paulo vai agora, depois das exortações que ele fez aqui, no verso 13 e 14, a partir do verso 15, o apóstolo Paulo até o verso 18, ele vai chamar a atenção daquela igreja para que aquela igreja honre, para que aquela igreja se submeta, e aquela igreja tenha o máximo de amor e consideração para com a sua liderança. E lembra que é um problema que ele já tratou lá atrás? Ele está simplesmente trazendo a memória da igreja nas suas conclusões. Então olha como é que ele diz aqui: irmãos, só abrindo um parênteses aqui, lembra que toda vez que Paulo vai apertar mais um pouquinho o parafuso, ele usa o vocativo, meus irmãos, minhas irmãs. Ele fala de forma amorosa, pastoral. São irmãos, são os meus irmãos. É um pastor falando para as suas ovelhas. Agora, ele vai chamar a atenção, ele vai puxar a orelha, ele vai chamar a casa à ordem com muito amor. Então ele começa dizendo assim: irmãos, sabeis que os da família de Estéfanas representam os primeiros frutos da Acaia. Eles têm se dedicado ao ministério dos santos, portanto, suplico-vos agora que também vos sujeiteis aos que são como eles, assim como a todo que coopera e ministra na obra. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico,
pois eles supriram o que me faltava da vossa parte, porque revigoraram o meu espírito, assim como o vosso. Homens como eles são dignos de todo o vosso reconhecimento. Até agora, Paulo não tinha falado diretamente quem eram os líderes da igreja de Corinto. Essa comitiva aqui não tinha aparecido ainda. Paulo tinha tido informação da igreja de Corinto, e ele coloca lá no início da carta, pelos da família de Cloe. Só que, e os estudiosos veem por essa linha que eu estou dizendo aqui, à medida que Paulo está escrevendo a carta, chegou essa equipe da igreja de Corinto: Estéfanas, Fortunato e Acaico. E eles chegam lá, e pelo que Paulo está dizendo aqui, eles chegam lá trazendo não só uma carta da igreja de Corinto, com as perguntas que a gente já viu aqui por A mais B, que está lá no capítulo 7, verso 1, capítulo 8, 12, 16, 1, uma carta da igreja tirando dúvidas. Mas também eles trouxeram da igreja para Paulo uma oferta, uma ajuda, supriram as necessidades de Paulo. E agora eles vão voltar para a igreja com essa carta em mãos, com tudo aquilo que Paulo respondeu, e Paulo vai recomendá-los à igreja. E Paulo diz assim: irmãos, sabeis que os da família de Estéfanas, eles são as primícias da Acaia, os primeiros frutos. Ele já tinha falado nesse personagem aqui, nessa pessoa, lá no início da carta, quando ele está falando de batismo, e ele disse assim: olha, eu não batizei ninguém aí. Ah, eu lembro, batizei os da casa de Estéfanas. Além destes, não lembro se batizei algum outro, porque o Senhor não me chamou para batizar, mas para proclamar o Evangelho. E agora ele está dizendo por que ele batizou a casa de Estéfanas. Porque a casa de Estéfanas foram os primeiros convertidos, os primeiros frutos da Acaia. Acaia é uma província romana cuja capital é Corinto. Então, Corinto é a capital da Acaia. E aí, quando Paulo chegou ali em Corinto, ele começou a igreja, ele começou a pregar o Evangelho, e o primeiro fruto foi Estéfanas e a sua casa. Os primeiros frutos daquela província romana, não foi só da cidade de Corinto, foi daquela província. E Paulo batiza, Paulo discipula, passaram-se vários anos, e esses irmãos estão firmes na fé, esses irmãos estão fazendo a obra de Deus, o Evangelho chegou ali naquela casa e frutificou. Esses irmãos estão firmes, vigilantes, são corajosos, estão fazendo a obra de Deus, e Paulo está dizendo: irmãos, vocês sabem, ou vocês devem saber, que os da família de Estéfanas representam os primeiros frutos da Acaia. Eles têm se dedicado ao ministério dos santos. E aqui tem um ponto interessante, meus irmãos. Aquela família, que foi o primeiro fruto daquela província, se dedicaram exclusivamente ao ministério. Nem sempre isso acontece, mas Deus, na sua soberania, faz coisas tremendas. Estéfano, quando se converteu ao Senhor, ele, a partir daquele momento, com a sua casa, com os seus, e quando fala aqui da casa, está falando não só dos filhos, mas está falando também daqueles que viviam naquele lar, provavelmente os próprios escravos, que naquela época eles tinham, né? Então, aqueles que estavam debaixo do teto da casa de Estéfanas foram alcançados pelo Evangelho, e eles se dedicam exclusivamente ao ministério sagrado, ao cuidado dos santos, à igreja de Deus. Ali tinha pastores, ali tinha presbíteros, ali tinha diáconos, ali tinha gente que estava fazendo a obra do Senhor. É claro que esses ministérios ainda estavam naquele contexto embrionário,
eles já estavam servindo a igreja de Deus. E aqui eu queria parar um pouquinho para destacar alguns pontos para vocês. Não se preocupe, eu estou sem relógio, mas Anne está controlando o tempo, tá certo? Ela vai me dar um toquezinho. Veja bem, primeiro, o Senhor salvou aquela família, e agora, como resultado dessa obra, aquela família se dedica à obra de Deus. Isso é algo que deve nos chamar a atenção. Deus te salvou, meu querido. O Senhor fez uma obra na sua vida, na sua casa, na sua família, e Ele ainda está deixando você aqui, é porque Ele quer usar você e sua casa para a glória dEle. Para a glória dEle. Se Deus não tivesse nada para você realizar aqui, Ele já tinha te levado. Então, por favor, pergunte ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer na obra? O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero consagrar minha casa ao Senhor, minha família. Nós somos gratos pela obra que o Senhor fez na nossa vida, então nós queremos usar a nossa casa, os nossos recursos, os nossos talentos para a glória do Senhor. Nós queremos ser uma família dedicada ao Senhor, à obra do Senhor. E eu louvo a Deus porque aqui na nossa igreja nós temos várias famílias completamente dedicadas à obra do Senhor. Pai, mãe, filhos, fazendo a obra de Deus, do maior ao menor. Mas a segunda coisa que me chama a atenção aqui é que a liderança daquela igreja é exatamente essa família primeira, os primeiros frutos. E não é por uma questão de serem os donos da igreja. Paulo vai colocar aqui que eles são crentes, são piedosos, gente digna de honra. Não é que eles estavam impondo, não. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é: a liderança da igreja era gente conhecida. Não eram aventureiros que chegaram agora. Não é gente que acabou de aparecer na igreja e no outro dia já é presbítero, já é diácono, já é pastor, já é presidente da SAF, da junta diaconal. Não. Eles são líderes porque eles são os primeiros frutos. É gente conhecida. Irmão, você só conhece uma pessoa, tem um ditado, depois que você come um saco de sal com ela. E olhe lá. E não é o saco pequenininho não, é aquele grandão. Aí você pode dizer que você tem uma noção sobre a pessoa. A igreja de Corinto sabia muito bem quem era Estéfanas, Fortunato e Acaico. Por quê? Porque há 30 anos que eles eram da igreja. Então eles são líderes da igreja e a igreja conhece a sua liderança. A igreja do Senhor precisa deixar de ser inocente. Irmãos, nós somos inocentes demais. Chega alguém na igreja com a Bíblia desse tamanho, e se for de estudo, chama mais atenção ainda. E aí aquela pessoa chega, é carismática, daqui a pouco ela já está com amizade com todo mundo, está exercendo liderança, e você não sabe de onde ela veio, quais as suas intenções, o que ela pretende. A igreja precisa ter cuidado, é preciso experimentar aquela pessoa. Por isso que a palavra de Deus coloca que tem que ser gente que não pode ser nova convertida para ser líder. Não é novo convertido. Mas, infelizmente, as nossas igrejas pecam nesta área. A começar, eu já falei isso aqui várias vezes, mas é bom trazer à memória. A começar, muitas vezes, da nossa escolha pastoral. Como é que a igreja escolhe um pastor nos nossos dias? Processo de eleição. E quando tem processo de eleição, o diabo nem precisa trabalhar, ele fica de férias, porque os crentes, alguns já fazem o trabalho dele, ele nem precisa chegar perto. Aí, um grupo da igreja que não está mais satisfeito com aquele pastor, indica o nome de um cara lá do outro lado do mundo, esse cara vem, prega um final de semana, e se você vai pregar para ser avaliado, você vai pregar o sermão que você já pregou 1000 vezes, você não vai dizer nada para desagradar o povo, você vai pregar coisa boa e que chama a atenção do povo. Daqui a pouco ele é eleito.
a igreja não sabe, não conhece, não sabe de onde veio, nem para onde vai. É preciso avaliar, investigar. Agora, veja o que Paulo está dizendo aqui. Olhe, eles se dedicam ao ministério. Havia uma dedicação desta família, destes irmãos, destes homens. A igreja tem que olhar. Quando a igreja vai escolher um diácono, um presbítero, uma liderança, quando a sociedade vai escolher a diretoria, tem que perguntar assim: essa pessoa é dedicada à obra de Deus? É dedicada? Nós vamos escolher essa pessoa para a diretoria. Ela participa das departamentais, das plenárias, das reuniões, dos congressos, ou ela só vem no dia da diretoria para ser eleita? Esse irmão aqui que quer ser diácono, que quer ser presbítero, esse camarada aqui que quer ser eleito, ele participa das coisas da igreja agora, não é depois de eleito, não. Não é prometer que vai se dedicar, não. Ele já é dedicado agora. Mas quantas vezes eu já vi, já presenciei. Pastor, eu não sou muito de vir à igreja, não, mas se eu for presbítero, aí eu vou começar a vir. Meu irmão, comece a vir, se dedique, faça a obra, e depois você vai ser eleito. Eles se dedicavam, eles eram exclusivos para a obra do Senhor, no caso aqui como líder. Aí Paulo diz: portanto, eu suplico-vos agora que também vos sujeiteis aos que são como eles, assim como a todo que coopera e ministra na obra. Aqui é o outro lado. A igreja tem uma liderança crente, comprometida, que ela conhece, uma liderança dedicada. Essa igreja tem que sujeitar-se, tem que comprometer-se, tem que acatar, tem que ter apreço para com esta liderança. E se você viu a mensagem anterior, por que Paulo está dizendo isso aqui? Quem é que a igreja de Corinto está querendo para voltar para lá, para ser o pastor de lá? Apolo, eloquente, poderoso em palavras. Foi isso que eles disseram no texto anterior. Aí Paulo está dizendo assim: olha, eu até pedi para Apolo ir, ter com vocês aí, mas ele não quer ir de jeito nenhum. Em momento oportuno ele vai, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Paulo não perde tempo. Vocês têm aí Estéfanas, Fortunato e Acaico. Honrem pessoas assim, sujeite-se a elas. São os primeiros frutos da Acaia, não são aventureiros, não chegaram na igreja agora. São homens de Deus, são pessoas consagradas, gente comprometida. Sujeite-se, honrem, zelem pela liderança que vocês têm, que são daí, que vocês conhecem. Que vocês conhecem. Meus irmãos, isso é tão sério. Porque a igreja estava querendo Apolo, talvez por causa do dom de Apolo, da eloquência. Mas tinha lá gente há 30 anos, 20 anos, desde a fundação da igreja, gente crente, gente comprometida, gente séria, gente de Deus, que poderia não ter os talentos que Apolo tinha, mas era gente de casa, gente da igreja. E que Paulo vai colocar aqui que era gente de confiança. Olha como é que ele diz: alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois eles supriram o que me faltava da vossa parte, porque revigoraram o meu espírito, assim como o vosso. Homens como eles são dignos de todo o vosso respeito, reconhecimento, sujeição. Paulo está dizendo assim: eu estou alegre demais. Eu estou alegre aqui com Estéfano, com Fortunato, com Acaico, com essa turma que veio daí de Corinto. Homens como esse aqui são dignos do respeito de vocês, da confiança de vocês. Eles trouxeram a oferta. O doutor Augusto Nicodemos diz que aqui Paulo está passando o recibo, né? Porque a igreja mandou uma ajuda para Paulo, e Paulo agora, na carta que ele manda de volta, ele está dizendo: eu recebi. Eles supriram a necessidade que faltava aqui. Então, Paulo está dizendo assim: eles são dignos de confiança, eu me alegro. Quando eles chegaram, meu espírito foi revigorado. A verdadeira liderança da igreja é aquela que, quando chega, o povo se alegra. O povo sente paz, sente alegria.
Paulo está dizendo, eles revigoraram o meu espírito. Então, igreja de Corinto, honre homens como esses. Vou citar mais uma vez o teólogo Jeremias Pereira. E esse está no YouTube, depois você dá uma olhada, que é mais recente. Ele chegou na igreja lá de Belo Horizonte, na 8ª igreja, uma mega igreja, e ele disse assim, irmãos, eu não tenho nenhum problema de vocês assistirem aí Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Paulo Júnior, Paul Washer, esses bacana todos aí das redes sociais, da internet, da televisão, assistam todos eles. Agora, honre nós aqui também. Honre os seus pastores aqui da igreja. Sabe por quê? Aí ele, brincalhão, sabe por quê, miserável? Quando você morrer, quem vai fazer o seu enterro sou eu, não é nenhum desses bacana, não. Quando você estiver no hospital, quem vai visitar sou eu. E o seu casamento, quem vai fazer sou eu também. Batizar seus filhos. Então, honre. E aí, doutor Augusto Nicodemos viu esse vídeo, já falou sobre ele, concordando com Augusto, Hernandes também, porque é assim, meus irmãos, às vezes você está valorizando pessoas lá de fora. Não que você não deva honrar, mas e o de casa? E o Stefano? E o Fortunato? E o Acaico, que está ali há 10, 15, 20, 30 anos, servindo, cuidando, ali na casa do Senhor, e você está elogiando só lá de fora. É claro, nós os pastores já estamos acostumados com isso. E os presbíteros, principalmente os que estão começando agora, devem aprender e se acostumar. Igreja é assim. Pastor Antônio Elias, ele dizia assim, a igreja, ela tem de Deus a capacidade de humilhar o seu pastor. Porque às vezes o pastor está tão vaidoso, o balão está tão exaltado, que só a igreja que o pastor pastoreia, que Deus colocou ali, é que tem um espinhozinho para furar o balão dele. É providência de Deus. Você vai pregar, por exemplo, num congresso, numa cruzada, em outra igreja, você chega lá, você prega, o povo lhe elogia, ô pastor, o senhor tinha que vir para cá, não sei o quê, aquela coisa. Na sua igreja você prega, o povo caladão, não diz nada. Aí, o pastor Antônio Elias foi pregar uma vez na igreja de Belo Horizonte. Quando terminou o culto, ele estava na porta com o pastor Jeremias, e aí o povo passava e dizia assim, reverendo Antônio Elias, que palavra! Meu Deus do céu, nunca mais eu tinha escutado uma palavra dessa, que sermão, que mensagem, o pastor do lado já com raiva, né? E aí, ele disse que quando terminou, que foram jantar, ele chegou para o pastor Antônio Elias e disse assim, reverendo, cá entre nós, eu estou chateado aqui mesmo. Por quê? Só, domingo eu preguei esse mesmo texto. E eu acho assim, eu não sei, mas o meu sermão foi homileticamente mais estruturado, eu tive todo um cuidado e tal. O senhor falou de forma tão simples. O pastor disse, meu filho, você está preocupado com isso? É porque a igreja do Senhor, ela tem um espinhozinho para furar o balão do nosso orgulho. Ele disse, lá na minha igreja acontece a mesma coisa. A mesma coisa. Então, tem o dia do espinhozinho, irmão? Tem. Mas, por favor, não fique só no espinho, não. Só no espinho dói, né? Valorize os que são de casa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmãos, não estou falando por mim. E eu não quero dizer aqui, fazer uso de falsa modéstia, não. Graças a Deus, se tem um dom que Deus me deu, foi o dom da pregação, desde criança. Eu comecei a pregar desde criança. Mas eu não estou falando de mim. A nossa igreja é suprida de bons pregadores. Os nossos presbíteros, irmãos aqui, que quando eu saio, pregam a palavra de Deus divinamente, que são elogiados. Então valorize a prata de casa. Valorize. É isso que Paulo está dizendo. Caminhando para a conclusão, agora Paulo vai mandar as saudações. E eu acredito que aqui nós vamos ser mais sucintos, até porque Anne não levantou o dedo ainda, viu?
eu fui pregar, sim, tá bom. Eu fui pregar num congresso da Assembleia de Deus, e aí quando eu cheguei lá, o pastor disse assim, reverendo Diogo, quando o relógio ali bater o 0, aí o senhor para a mensagem. Eu digo, tá bom, vou colocar 1 hora para o senhor, tá certo? Eu digo, beleza. E eu estou pregando e o relógio não chegava no 0. E eu falando, minha cabeça já é programada para 1 hora praticamente, mesmo que eu não use esboço. E o relógio nada. E eu comecei a cansar. Já não tinha mais o que dizer. E eu digo, eu vou parar, mesmo que esse relógio não chegue no 0, eu vou parar. E aí eu resumi a mensagem, terminei, me sentei. Eu disse assim, reverendo, o que foi que houve com o relógio? Ele disse, eu mandei botar mais uns 20 minutinhos, estava tão bom. Então, espero que Ana não esteja fazendo isso, né? Mas concluindo aqui, meus irmãos, e a última mensagem da carta, né? Paulo manda saudação. E ele diz assim, as igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui vos saúdam. Cumprimentai-vos uns aos outros com o costumeiro beijo santo, com o ósculo santo. Saudações. A Ásia, as igrejas da Ásia, Paulo está em Éfeso. E ali de Éfeso, Paulo evangelizou a Ásia Menor. Então você tinha Colossos, Hierápolis, Laodiceia, você tem aquelas igrejas do Apocalipse. Essas igrejas estão mandando saudação para a igreja de Corinto. Aqueles irmãos estão se unindo à igreja, é a igreja do Senhor. Mas também Áquila e Priscila estão cumprimentando com amor, fraternalmente, os irmãos. Assim como a igreja que se reúne na casa deles. Eu não tenho mais tempo de explorar o texto, mas se você olhar, Áquila e Priscila foram importantes na fundação da igreja de Corinto, lembra? É só você ler Atos. Veja que casal maravilhoso. Hospedaram Paulo em Corinto, plantaram a igreja lá, fizeram a obra do Senhor. Aí vieram para Éfeso, Paulo está em Éfeso, eles estão lá em Éfeso e a casa deles é um ambiente de evangelização. Irmãos, a igreja sempre cresceu a partir das casas. Infelizmente hoje nós estamos perdendo isso. As nossas casas não são mais igrejas, não são mais locais de evangelização. Mas a casa de Áquila e Priscila era. E eles estão mandando saudação. Todos os irmãos estão saudando. E aí Paulo diz, mas não é só os irmãos que estão mandando saudação. Vocês também têm que se cumprimentarem com o ósculo santo, com um beijo santo. Não sei se você sabia, mas, por exemplo, no Brasil existe uma congregação chamada Congregação Cristã do Brasil, que eles praticam isso aqui literalmente. Quando chega na congregação, eles se saúdam com o ósculo santo, dá um beijo no rosto. É claro que lá é proibido, por exemplo, os homens beijam os homens, as mulheres beijam as mulheres, para evitar problema. Aqui Paulo está dizendo, vocês se saúdem, todos, com um beijo santo. Por que Paulo está dizendo isso, irmão? Aquela igreja estava em pé de guerra. E Paulo está dizendo, se amem, se beijem, demonstrem amor. É claro que hoje nós podemos demonstrar amor com abraço, com aperto de mão. A gente precisa ter cuidado. Esse ósculo santo aqui, ao longo da história, ele foi causando problemas, e aí a igreja foi como que abolindo e mudando essa prática para um aperto de mão, para um abraço. Mas até hoje as pessoas se cumprimentam com um beijo no rosto, com educação, é o ósculo santo, para mostrar essa fraternidade, esse amor. E Paulo está dizendo, façam isso, igreja de Corinto, vocês precisam amar. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Aí ele está chegando no final. Aí ele diz, agora eu estou pegando aqui de próprio punho. Uma observação. Paulo, quando escrevia suas cartas, ele usava um amanuense. Ele usava alguém para escrever. Isso era muito comum. Então ele ditava a carta, alguém escrevia, e a saudação, ele pegava lá a pena, né? Hoje traduzindo uma caneta, e ele de próprio punho escrevia. Alguns colocam, primeiro, porque Paulo tinha problema de visão, então
ele escreve a saudação de próprio punho, como ele diz em Gálatas, às vezes em letras garrafais. Segundo, ele está autenticando a carta, então por mais que ele ditou, ele está autenticando. Então, é como um chefe, né? Escreva um memorando para mim aí. Você escreveu, ele leu e assina, autentica. É o que Paulo está fazendo aqui. E na saudação de próprio punho, Paulo vai terminar com algumas coisas que chamam a atenção. Ele diz assim: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Talvez quem escreveu a carta, o amanuense, foi Sóstenes, que ele fala lá no início, mas não se tem certeza. Eu escrevo de próprio punho. O que ele escreve? Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. É anátema. Paulo está dizendo para aquela igreja, as últimas palavras, igreja de Corinto, eu termino escrevendo aqui de próprio punho para vocês. Se alguém não ama o Senhor, é amaldiçoado, é anátema. Agora, pois, Maranata. E essa é uma expressão aramaica que significa, ora vem, Senhor Jesus. Alguns dizem que ela pode ser traduzida no indicativo ou no imperativo. No indicativo seria, venha, Senhor Jesus. No imperativo é, ora vem, Senhor Jesus. Mas é uma expressão que fala da vinda do Senhor. E aí ele diz, a graça do Senhor Jesus seja convosco. Recebam o amor que tenho por todos vós em Cristo Jesus. Amém. Você prestou atenção no final da carta, as últimas palavras? Paulo, por A mais B, por mais que ele esteja exortando, por mais que ele esteja dizendo que quem não ama o Senhor é amaldiçoado, por mais que ele esteja chamando a atenção da igreja, ele termina dizendo assim, eu amo vocês. Paulo foi duro nesta carta, Paulo foi corretivo nesta carta, Paulo chamou a atenção daquela igreja em vários momentos, Paulo foi taxativo em alguns pontos, mas Paulo termina dizendo assim, igreja de Corinto, eu não só recomendo que vocês amem-se uns aos outros, que vocês se saúdem com ósculo santo, demonstrando o amor, com um beijo santo. Eu não só recomendo que vocês amem, como eu coloquei no capítulo 13, e estou dizendo que todos os vossos atos sejam feitos com amor. Eu quero dizer para vocês que eu fui duro com vocês, e que eu chamei a atenção de vocês, porque eu amo vocês. Não duvidem do amor que eu tenho por vocês. É um amor de um pai para com o filho, de um pastor para com as suas ovelhas. Aquela igreja tinha defeitos, aquela igreja tinha problemas, mas Paulo amava aquela igreja. E ele vai deixar esse amor mais claro na segunda carta, quando ele vai mostrar para aquela igreja que apesar de tudo que aquela igreja está fazendo com ele, ele continua amando aquela igreja. Eu espero em Deus, meus irmãos, que essa série tenha abençoado sua vida, tenha abençoado a nossa igreja. Essa série tem impactado a minha vida e o meu ministério. Como eu disse no início, eu nunca gostei da carta aos Coríntios. Hoje eu sou apaixonado pela carta aos Coríntios, por causa dos temas, da atualidade, da forma direta como Paulo trata da vida da igreja. E eu espero em Deus que a gente possa aprender a lição principal desta carta, que Paulo coloca até na última frase. A lição principal é que quando existe amor, todas as outras coisas serão fáceis de ser tratadas. Que a igreja do Pirangi saiba que quando eu subo nesse púlpito e eu prego, por mais duro que seja, eu prego porque eu amo vocês. Por mais duro que seja, porque eu amo vocês, mas que a igreja também possa amar a sua liderança, que a igreja possa se amar, que nós possamos amar o Senhor, almejar a volta do Senhor, e que nós possamos manifestar o amor. Sabe por quê? Termino aqui. A identidade da igreja é amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se o mundo olhar para cá e ver amor, meus irmãos, que lá fora não, lá fora é competição, é briga, é tudo. Aqui, se tiver amor, as pessoas vão querer correr para cá,
porque vão dizer assim: vejam como eles se amam. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar?